Capítulo 397. Contando com o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza, Klein rapidamente recuperou um bom estado de espírito e continuou a ler o segundo capítulo de Visões do Mundo Espiritual. O viajante da família Abraham, dono do caderno, afirmou que quando vagou nas profundezas do mundo espiritual, encontrou um ancião vestido com túnicas amarelo-limão. O corpo do ancião era translúcido e anormalmente semelhante às criaturas circundantes do mundo espiritual, mas sua atitude era surpreendentemente amável. O viajante da família Abraham conversou com o ancião por um tempo e ficou surpreso ao descobrir que o ancião era, na verdade, uma das 7 luzes puras que cobriam o mundo espiritual na mais alta posição, luz amarela, Venifan. Venifan disse ao viajante da família Abraham que suas próprias características eram razão e adaptação, que ele era o símbolo da astromância e que sua joia correspondente era a esmeralda. Ele fez uma referência bastante ansiosa a uma profecia que veio dele mesmo. Concentre-se enquanto as estrelas caem do cosmos, destruindo as terras. Tudo no mundo deixará de existir. Ele acreditava que este seria o fim do mundo dentro de 200 anos. Nada seria poupado disso. O viajante da família Abraham não teve muita reação a esse comentário. Em vez disso, perguntou como poderia remover a maldição da linhagem de sua família. Luz amarela, Venifan, disse a ele que, em certo sentido, era de fato uma maldição, mas tinha uma natureza completamente diferente das maldições do misticismo. A solução estava no futuro, nas mãos de uma aprendiz que era auxiliada por uma existência oculta. Ele também advertiu o viajante da família Abraham que o dia em que a maldição fosse suspensa seria o início da verdadeira destruição da família Abraham. Quanto ao que era essa tribulação, ele disse que não tinha tanta certeza. Ele acreditava que envolvia uma grande existência no nível dos deuses. No segundo capítulo de Visões do Mundo Espiritual, o dono do caderno mencionou outra coisa. Venifan mencionou outro assunto. Os governantes da Grande Fraternidade Branca frequentemente entravam no mundo real e, por meio de métodos diferentes, se transformavam em humanos e ensinavam o conhecimento de seus respectivos domínios. Desde a Quinta Época, muitos dos personagens de nível de mestre de diferentes domínios foram suas encarnações. Por exemplo, o maior astrólogo, De Forsman, nos últimos 1000 anos provou que seu mundo atual era um planeta. Ele não era outro senão a encarnação humana da luz amarela, Venifan. Com base nisso, o dono do caderno levantou uma teoria. Qual encarnação da luz pura foi Rosely Gustave, que poderia ser considerado um mestre em muitos campos? Não, ele não era. Se você realmente quer pensar assim, então ele provavelmente é uma luz verde. Klein levantou a mão e esfregou as têmporas. Com base nisso, ele julgou que o dono do caderno não era um Beyonder extremamente antigo. No entanto, a julgar pelo fato de que a pessoa não se dirigiu a Rosely como imperador, essa viagem ao mundo espiritual provavelmente ocorreu durante o período em que Rosely ainda era cônsul, ou quando sua proclamação como imperador ainda não era amplamente reconhecida. Claro, isso não impediu a possibilidade de que os Beyonders da família Abraham se recusassem a reconhecer qualquer imperador que não fosse o imperador Tudor. Um viajante que pode vagar pelo mundo espiritual. Deve ser uma sequência bem alta. Se ele fosse um Beyonder de alta sequência, o Sr. Porta já teria sido resgatado há muito tempo e a chamada maldição da linhagem não existiria mais. Assim, o dono do caderno seria um Beyonder de sequência 5 ou um sequência 6 com um item místico. Embora a família Abraham tenha declinado, eles também não são fracos. Porque a profecia da luz amarela Venifan é semelhante à da seita da demônia e à ordem Aurora. O apocalipse está chegando? Do período que previ,
O apocalipse deveria ser daqui a apenas 2 ou 3 décadas. Klein franziu a testa enquanto pensava. Roselle tornou-se cônsul em 1173, e atualmente era novembro de 1349, 176 anos adiante, e a luz amarela Venifan havia previsto na época que seria dentro de 200 anos. Considerando o fato de Klein ter feito apenas uma estimativa do intervalo do período, era possível que ele estivesse de 24 a 50 anos do Apocalipse. Roselle proclamou-se imperador em 1192 e foi assassinado em 1198. Embora os 2 primeiros capítulos de Visões do Mundo Espiritual não fornecessem nenhum conhecimento prático, eles abriram completamente sua visão, permitindo-lhe entender a situação do mundo espiritual até certo ponto, bem como a existência das 7 luzes puras e a grande fraternidade branca. Assim, ao avançar, as luzes puras vistas em alturas extremamente altas, depois de se transformar em um estado de corpo espiritual e realizar o ritual correspondente, são as luzes puras do mundo espiritual. Além disso, elas estão vivos com seus próprios pensamentos. Que milagre! Os 2 primeiros capítulos de Visões no Mundo Espiritual não são completamente carentes de conhecimento prático. No mínimo, eu sei que o nome verdadeiro da luz amarela é Venifan e que sua joia correspondente é Esmeralda. Eu aprendi muitas informações detalhadas, e posso usar isso para criar rituais de atos secretos que apontam para ele. Mas, por enquanto, não seria de muita utilidade. Klein pensou por um momento, depois fechou o caderno copiado e voltou ao mundo real. Ele tinha coisas mais importantes para fazer em vez de se comunicar com a luz amarela Venifan. Klein pegou um pedaço de papel, ergueu a caneta e escreveu uma carta ao inventor, Lepard, perguntando em que estágio do processo de aprovação da patente estava a bicicleta, por que não teve sucesso e se precisava de um advogado para ajudá-lo. Com o estabelecimento das regras do mágico, a digestão completa da poção não levaria mais de 2 meses, e ele teve que economizar o mais rápido possível para os custos correspondentes dos ingredientes de Beyonder que eram necessários para ele avançar para um sem-rosto. Destes, o Sol poderia oferecer um item de graça por causa do olho todo preto, mas o outro item exigia que Klein adquirisse por si mesmo. Tanto quanto ele sabia, os ingredientes correspondentes de Beyonder para a sequência 6 era mais de 1.500 libras e estavam tipicamente em uma situação em que a demanda reduzia a oferta. Além dos 2 ingredientes principais, os ingredientes suplementares incluíam o sangue de um caçador de 1000 faces e o cabelo de um naga do mar profundo. Esses 2 itens eram extremamente raros e ricos em espiritualidade, tornando-os caros. Ganhar dinheiro realmente é difícil, mas gastá-lo é fácil. Se ao menos eu pudesse vender as características do lobisomem e do interrogador. Não posso nem desperdiçar um único centavo ou sole. Klein lacrou o envelope e selou-o. Ele sabia o quanto tinha, mesmo sem precisar contar. 624 libras em notas e 5 moedas de ouro de 1 libra, mais 7 notas de sole e alguns centavos de cobre. Certo. A senhorita mágica pagará 600 libras pela característica do Beyonder xerife destinada à senhorita Shiu. Espero que elas possam obter o dinheiro o mais rápido possível. Klein silenciosamente aplaudiu as 2 mulheres. Reticências. Você está me dizendo que um círculo Beyonder ao qual você se juntou recentemente tem ambos os ingredientes Beyonder da poção xerife, e o preço é muito razoável. 600 libras por tudo isso? Shiu arregalou os olhos enquanto fazia uma enxurrada de perguntas. Ela tinha acabado de voltar do Burgo Leste para descobrir quem estava vigiando o capim recentemente. Sim, ele é um vendedor muito respeitável. O único problema é que o processo de verificação para ingressar é muito rigoroso, por isso não poderei enganá-lo por um curto período de tempo,
o que Force disse era inteiramente verdade. Isso é ótimo. Xiu não desconfiou da amiga, mas deu 2 passos entusiasmados. De repente, sua expressão afundou. Mas, eu não tenho dinheiro suficiente. Os cantos dos lábios de Force se contraíram quando ela perguntou, quanto você tem agora? Contando o depósito de 30 libras recebido deste trabalho, um total de 310 libras, então ainda falta metade. Xiu coçou os cabelos loiros curtos. Deixe-me pensar onde posso pegar 300 libras emprestadas. O banco não concederá um empréstimo a uma caçadora de recompensas como eu, e esses empréstimos têm juros demais. Talvez senhorita Audrey. Ela ouviu de sua amiga que havia comprado recentemente a receita da poção mestre de truques por 450 libras, então não tinha intenção de pedir dinheiro emprestado a Force. Por que somos todas tão pobres? Force não pôde deixar de suspirar. A senhorita Audrey raramente aparece hoje em dia. Ela parece estar ocupada com outras coisas, e pedir dinheiro emprestado a ela nem sempre é uma coisa oportuna a se fazer. Podemos tentar o Visconde Glam primeiro. Se for tarde demais, eu ajudo você a pagar o resto. Eu tenho 430 libras, é o bastante. Xiu piscou os olhos e de repente baixou a cabeça. Ela disse com uma voz pesada, Force, você é a melhor. Quando eu avançar para xerife, vou ganhar ainda mais dinheiro. Force sorriu e balançou a cabeça. Então, por que você não faz a limpeza hoje? Que tal isso? Reticências. Cidade de Prata. Derek deixou o campo de treinamento e voltou para casa. Ele havia acabado de perguntar quando os membros da equipe exploratória seriam liberados da quarentena e recebeu a resposta: quando o raio acalmar hoje. Sentando-se em uma mesa de madeira antiga, Derek considerou o plano novamente, lembrando-se do lembrete do senhor enforcado. Se não houver uma audiência adequada para testemunhar por você, então você também pode usar o Beyonder que está monitorando você. Mas como eu sei quando estou sendo monitorado? O senhor enforcado disse isso com muita certeza, mas não foi suficientemente detalhado. Muitas perguntas surgiram em Derek, mas ele não conseguiu encontrar uma maneira de verificá-las. Embora se sentisse envergonhado de pedir orientação ao senhor louco sobre essa questão, ao considerar o fato de que esse assunto estava relacionado à sobrevivência da Cidade de Prata, ele reuniu coragem. Ele falou o nome de O Louco em voz baixa e descreveu brevemente as dificuldades que havia encontrado. Depois de um tempo, viu o senhor louco sentado no meio da interminável névoa cinza. Ele ouviu uma resposta concisa: toque no item da caixa de ferro. Não exceda 3 batimentos cardíacos. Prepare-se com antecedência. Preste atenção nas origens das linhas pretas. Tão simples. Derek agradeceu ao senhor louco com uma agradável surpresa. Ele ajustou sua postura e silenciosamente colocou a mão no bolso interno de suas roupas. À medida que a parede da espiritualidade foi levantada, os dedos de Derek abriram a caixa de ferro e sondaram cuidadosamente o interior. De repente, ele tocou um item gelado e as linhas negras ilusórias apareceram diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, sua mente zumbia, como se um rugido ilusório estivesse rasgando seus ouvidos. O corpo de Derek convulsionou e lágrimas e ranho escorriam por seu rosto devido à dor. Ele quase esqueceu o que tinha que fazer, mas felizmente, no limite de sua visão, viu as ilusórias linhas pretas convergirem. Naquele canto escuro, parecia haver uma sombra. Derek retirou a mão imediatamente, como se tivesse tocado um ferro de solda em brasa. Ele caiu no chão e começou a se contorcer como se tivesse sido atingido por um raio. Sua boca não conseguia fechar de jeito nenhum e a saliva escorria constantemente dela.
Demorou quase 1 minuto para Derek se recuperar, fechar a caixa novamente e selá-la com uma parede de espiritualidade. Ele se levantou e tomou um gole de água fria, já sabendo que alguém o estava monitorando naquele momento. Após um período de tempo desconhecido, Derek de repente ouviu uma batida na porta. Quem é? Ele perguntou, um pouco perdido. Uma voz jovial veio de fora. Sou eu, Dark. A equipe exploratória foi retirada da quarentena. Você não estava interessado em saber sobre nossa experiência desta vez? Ponto.